Fala, estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano, professor da Autodidatas Academy, e eu tenho aqui na minha mão 3 livros didáticos de matemática, história, química. E o interessante sobre livros didáticos é a facilidade que é entender o que está escrito nesses livros. Eu não sei você, mas uma coisa que acontecia bastante no ensino fundamental era que o livro didático era ignorado totalmente e quando você lia, você entendia, mas por algum motivo você não usava o livro didático. Eu ainda não entendo por que eu não usava, porque eles eram melhores do ponto de vista didático que as próprias aulas. Mas um problema que eu encontro nos livros didáticos, na verdade a culpa não é do livro didático e sim minha, é que eu leio o livro didático e eu entendo o conteúdo e não me lembro do conteúdo depois de alguns meses. Digamos que você pegue aqui esse livro de matemática e começasse a ler alguma questão tipo o tronco de cone reto, e aí tinha uma fórmula de como calcular e não sei o que, você lê e entende. É fácil de entender. O problema é que o que garante, presta atenção na pergunta, o que garante que esse conteúdo vai ficar na minha cabeça ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo do ano, ok? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 2 ações que você pode implementar aí nos seus estudos para memorizar com mais eficiência esse material, entendeu? Não é só entender, você tem que fazer com que essa informação fique na sua memória. A primeira ação é que você vai entender o conteúdo. Como assim, Adriano? É porque, apesar da didática do professor, a didática do material, influenciar se você vai entender ou não, no caso, um livro didático, ele costuma ser muito didático, ele costuma ser muito fácil de entender. O aluno, o estudante, o autodidata precisa pegar para si um pouco dessa responsabilidade. Você aí do outro lado, você tem estratégias para entender melhor o que você estuda? Pensa aí, como eu aprendo normalmente? Como eu me preparo para entender o conteúdo? Eu não me preparo, eu não tenho estratégias. Então, ó, a primeira estratégia que eu te recomendo, na verdade, eu te recomendo o seguinte: se você quer aprender, você precisa entender. Se você quer entender, existem estratégias para isso. A primeira que eu recomendo é o mapa mental e a segunda que eu recomendo é o método de Cornell. Você pode fazer uma pesquisa rápida aí no YouTube, pesquisar como utilizar o passo a passo dessas 2 técnicas ou ainda escrever aí nos comentários que eu faço um vídeo mais aprofundado a respeito. A segunda ação tem a ver com ao final da sessão de estudos. Olha, quando a gente estuda, quando a gente aprende uma informação, existe uma estrutura que a gente precisa passar. Então, por exemplo, antes da aula, durante a aula e depois da aula. Ou seja, quais são as ações que eu faço em cada uma dessas fases para garantir que eu entenda num primeiro momento e depois mantenha essa informação na minha memória, passe lá para a memória de longo prazo e não esqueça depois. Muitas das informações que a gente entende, a gente vai esquecer, mas algumas a gente não pode esquecer ou não quer esquecer e por isso fazer a manutenção é tão importante. Então, olha só, ao final da sessão de estudos, a gente vai fazer uma revisão reflexiva. Adriano, o que é isso? Ó, você vai pensar, vai elaborar perguntas. Ah, Adriano, eu vou ler um livro de perguntas? Não, você vai elaborar perguntas tentando ali se fazer compreender melhor o conteúdo. Então você estudou ali sobre tronco de cone reto. Aí você se pergunta, o que é um tronco de cone reto? Entendeu? Aquelas perguntas clássicas, como, onde, quando, quem. Você vai se perguntando, tronco de cone reto, quem inventou esse tronco de cone reto? Aqui no livro didático não está escrito. Talvez se você quisesse aprender, você teria que fazer uma pesquisa. Então, quem inventou o tronco de cone reto? Como que eu utilizo esse tronco de cone reto? Quais são as utilizações na tecnologia? Como que um profissional utiliza? Então, você vai elaborando perguntas. Não necessariamente precisa saber a resposta, mas você vai refletindo sobre as informações que você aprendeu. Algumas você vai ter aprendido na aula, outras você precisaria fazer uma pesquisa, mas não vai fazer. E você simplesmente elabora perguntas, ok? Essa é a revisão reflexiva. O que precisa ser esclarecido? Logo depois você se pergunta, o que precisa ser esclarecido?
Como assim? Ó, você entendeu um conteúdo, mas quais das partes do conteúdo não estão tão claras assim para você? Algumas das partes você leu e entendeu, show de bola. Outras partes você leu e não entendeu. O que precisa ser refletido? O que precisa ser esclarecido? O que você precisa tirar essa dúvida com o professor? O que você realmente precisa para a prova, para resolver questões, fazer uma pesquisa? Muitos estudantes acabam tendo uma espécie de bola de neve conceitual. É tipo, você estuda algo hoje, entende um pouquinho, não entende um monte. Aí o que acontece? Amanhã você estuda uma outra coisa, e aí um pouco você entende, um pouco você não entende, e aí você vai acumulando cada vez mais essa bola de assuntos não entendidos, que acumulados vão fazendo com que você, estudante, acaba tendo um intervalo, um gap, um buraco no seu conhecimento muito grande. Então é importante que você, no dia a dia, cada aula, cada sessão de estudos, se pergunte: o que não entendi? O que eu preciso fazer para entender? Eu tenho que tirar essa dúvida? Como que eu faço isso? E se você é estudante, quer aprender com eficiência, conheça lá o meu método de estudos, o método Aprender de Primeira, onde eu pego tudo isso daqui e coloco um passo a passo, como é que faz, como é que desenha um mapa mental, como que eu planejo a minha semana, como que eu estudo com eficiência, qual que é o método científico de estudos. Então, tudo detalhado eu coloco lá no método e você pode conhecer. Eu vi esse vídeo e estou com dúvida. Coloca aqui na área de comentários. Beleza, estudante? Por esse vídeo é isso. Vejo você amanhã. Espero ter sido útil. Tchau!